A nossa mensagem dessa manhã vai ser baseada em Mateus 25. Mateus 25. Porém, eu vou ler alguns trechos desse livro, né? E o tema de hoje é o óleo do Espírito Santo. Foi o capítulo que eu li hoje, né? E aqui fala: no antigo tabernáculo, ou santuário de Israel, havia um castiçal com 7 lâmpadas que permaneciam dia e noite acesa, iluminando o santuário. Essas lâmpadas eram alimentadas pelo puro azeite de oliva. Era uma representação da permanente presença de Deus através do divino Espírito Santo, do Senhor Jesus, que é a verdadeira luz, né? Esse óleo, né, esse azeite puro de oliva, também ele era usado, segundo a palavra de Deus, para consagrar os sacerdotes e para ungir reis e profetas, né? Então, esse óleo da unção, da consagração, como bem parecer. Então, significava aí esse óleo, né? Que era um óleo que ungia, né? Esses profetas, também os sacerdotes e reis. O Espírito de profecia, ele nos ajuda aí a decifrar esse símbolo. As lâmpadas representam a palavra de Deus. Diz o salmista: lâmpada para os meus é a tua e luz para os meus caminhos. Então o óleo aí é o simbolismo do Espírito Santo. Assim é representado o Espírito Santo, né? Quem iluminou os profetas a escrever a Bíblia? O apóstolo Pedro responde lá em 2 Pedro, vamos ler? Vamos lá. 2 Pedro 1, 21. Quem iluminou os profetas a escreverem a Bíblia? Alguém aí poderia ler, por favor? 2 Pedro 1, 21. Acharam? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, o homem santo falava da parte de Deus, ouvido pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Assim como o óleo alimenta a luz, ou seja, a lâmpada, a lamparina, né, como era chamada, o Espírito é o óleo que alimenta a luz da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a palavra, né? E as duas oliveiras aí representam o Velho e o Novo Testamento. Das duas oliveiras, o óleo dourado era conduzido através de tubos de ouro para o bojo do castiçal e daí para a lâmpada de ouro que iluminava o santuário, da mesma sorte dos santos que permanecem na presença de Deus. Seu espírito é transmitido aos instrumentos humanos que se consagram ao serviço e que hoje nós seremos ainda aí usados pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho de ir levar a palavra para as pessoas que têm fome e sede, né? Aí nós vamos entrar agora. É através das Escrituras que recebemos luz, entendimento e compreensão do caminho de Deus e sua vontade. E se nós não lermos a palavra, como que nós vamos ser preenchidos? Como nós vamos receber esse entendimento, essa compreensão? Se nós não lermos a palavra de Deus, para que nós possamos ser preenchidos, ungidos, ter entendimento, ter compreensão do caminho e da vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos fazer o quê? Ler a palavra, buscar a palavra. Né? O Espírito Santo fala a nós por meio das Escrituras. Mas se eu não pegar as Escrituras do Senhor para ler, como que eu posso querer mudar? Como que eu posso querer receber a unção do Espírito Santo? Se muitas vezes ele fala para mim tirar tempo para ler, para estudar, e eu falo sempre, não, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, eu tenho outras coisas, e aí não dá. Então, eu preciso colocar isso em primeiro lugar, é primordial na minha vida. É primordial.
Bem, se com Deus temos andado na comunhão do Espírito, é porque o procuramos diariamente pela fé. Das duas oliveiras é-nos comunicado o óleo que verte pelos tubos de ouro. Quando fala duas oliveiras, ou seja, o Novo e o Velho Testamento, né? Aí vem, o canal da oração é um dos meios pelos quais o óleo do Espírito é vertido sobre nós quando oramos com sinceridade, fervor, persistência, humildade e fé. Se eu oro com fervor, com sinceridade, se eu oro com humildade, com fé, então esse é o meio para eu receber a unção aí do Espírito Santo. E o outro canal é a palavra de Deus contida no Velho e no Novo Testamento. Então nós temos duas formas. Nós temos a oração e o estudo da Bíblia. Mas se a gente não faz isso, se eu não tiro tempo para orar, e não é aquela oração de minutos, não, de segundos, vamos dizer assim. É a oração, é gastar tempo para com Deus. Olha que quando a gente para conversar, a gente não gasta pouco não. Se todo dia nós vamos ter a semana de oração, todo dia nós temos assunto. Quando a gente termina o culto que sai na porta da igreja até chegar em casa, né, Luciana? A gente conversa. Nunca deixa de ter assunto. E com Deus? Será que eu não tenho que conversar com Deus? Eu passo o dia inteiro, faço tantas coisas. E quando chega na hora da oração, muitas vezes eu transgrido, né? Eu converso com Deus superficialmente, assim, rápido. Eu não tiro tempo, eu não gasto tempo para eu conversar com Ele. E Ele deve ser o mais importante para mim. Eu preciso tirar tempo para conversar com Deus. Então, a oração e o estudo da palavra é o meio pelo qual o Espírito Santo é vertido sobre nós. Lâmpadas acesas aguardando o noivo. Agora eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias aí em Mateus 25, de 1 a 12. Nós vamos fazer a leitura aí, que vocês já devem, com certeza, conhecer essa parábola das 10 virgens, né? Então Jesus contou uma história aí alegórica que ilustra aí a nossa necessidade do suprimento do Espírito Santo através dessa história aí, né? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte: no Oriente era costume realizar casamento à noite. Um grupo de moças virgens, em número de 10, eram as damas de companhia da noiva, que aguardavam a chegada do noivo. Não havia hora marcada para o noivo vir buscar a noiva e levá-la para a sua casa, onde seria realizada a festa. Talvez fosse uma terça-feira ao anoitecer, quando o sol já havia declinado no horizonte. Naquele momento, Jesus, vendo a cena de um casamento ocorrer, contou aos discípulos a parábola das virgens. Então vamos lá. Alguém poderia ler, por favor? Com uma voz bem alta aí para todos ouvirem? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além da lamparina, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eles, o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e lhe prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco do óleo que vos trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo.
E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram os bichos imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vós não sabem o dia nem a hora. Então nós vimos aí a leitura, né, desse texto de Mateus 25, de 1 a 12. Recomendo que ao longo do dia, tranquilos no seu quarto, na sua sala, no conforto do seu lar, abra a Bíblia nesse texto e leiam. E vão meditando texto a texto. Porque as virgens representam aí o povo de Deus hoje, que guarda a volta de Jesus. Então, essas virgens aí não são as pessoas que estão lá fora, são as pessoas que estão dentro da igreja. Estão aqui dentro, são chamadas de virgem, porque fazem parte da igreja verdadeira, cuja doutrina é pura, sem contaminação de ensinamentos falsos, corrompidos, profanos. Não quer dizer que sejam impecáveis, mas significa que estão vestidas com as vestes imaculadas de Cristo. Então, todas elas, né, representam o povo de Deus. Pelas bodas é representada aí a união da humanidade com a divindade. A veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno às bodas. Ou seja, qual é a diferença dessas 5 nécias e 5 prudentes aí? Elas todas estavam vestidas, né, com as suas vestes nupciais. Estavam aparentemente, elas estavam prontas. Todas elas tinham suas lâmpadas, ou lamparinas, como assim achar melhor. Porém, o que faltava na lamparina ali? O azeite. Faltava o essencial, o azeite. Veja que todas as 10 virgens aguardavam a vinda do noivo, de Cristo. Isso significa que todas participavam da fé, da esperança, do advento de Cristo. Todas possuem a lâmpada. A lâmpada é a palavra, a Bíblia. A Bíblia assiste à igreja, tomam parte em algumas atividades. Todas elas também são sinceras. Mesmo as nécias não são hipócritas. Podemos fazer parte da igreja há anos, ocupar cargos, né? Trabalhar na igreja, fazer programas, o que for. Todavia, né, ter cargos, ser talvez até um ancião, diácono, pastor, e todavia não possuir a reserva suficiente do Espírito Santo. Não importa quem são, pode ser qualquer um de nós, até mesmo pastor, que está ali, né, trabalhando na obra, mas possa ser que ele também não possua a reserva suficiente, que é o azeite, que é o Espírito Santo. E essa reserva fará a diferença entre ser uma virgem prudente ou ser uma virgem nécia, né? Ou tola, assim dizendo. Porque o mais importante aí é o azeite. Observe que todas dormiram, a igreja toda, olhando para esse texto aí, para essa parábola, todas elas dormiram. Só que as prudentes, elas tasquenejaram, cochilaram, abrindo e fechando os olhos. Elas não adormeceram, ou seja, não embalaram no sono profundo. Elas ficavam lá, cochilavam, de repente aí olhavam, o noivo não chegou, e cochilavam, estava lá. É comparado à igreja. Todos estavam no mesmo patamar, porém, aquelas nécias, elas fizeram o quê? Elas pegaram realmente no sono profundo. E quando o noivo chegou, a maior diferença entre as duas classes é que as prudentes acumularam uma reserva de azeite
extra. E as outras não, as nécias não. Enquanto as nécias deixaram que o azeite quase se acabasse, suas lâmpadas estavam quase apagadas, com a luz quase extinguida. As lâmpadas daquele tempo chamavam-se de lamparinas. Eram formadas por um bojo onde se depositava o óleo e um bico com um pavio feito de tecido, né? Muitos aqui já usaram, né, Luciano? Já usaram aqui, né? Com o tempo formava-se em cima um pavio, um morrão, um acúmulo de cinza que precisava ser retirado e espetado, estimulando o pavio para produzir melhor luz. No sentido espiritual, o morrão, aquela cinza, significa os pecados que se apegam aos crentes, precisam ser expeditados, retirados, cortados, para que a luz volte a brilhar, assim como parasitas, os maus costumes aderem-se à nossa vida, a ponto de não termos mais percepção do pecado. Aí vamos lá nisso. Somos tão envolvidos pelos programas atrativos, distrativos da televisão, que não sabemos distinguir o que edifica com o que danifica o caráter. A gente vai se deixando levar, assistindo, sabe, aquelas diversões e acaba perdendo tempo, sem perceber que o nosso tempo é roubado da comunhão com Deus para ser gasto em coisas tolas, vãs, e isto aí é muito grave em nossos dias. Se a igreja, se o povo de Deus adormecer, ser embalado por Satanás, a tal ponto de não perceber que o noivo está se aproximando, vai acontecer o que aconteceu nessa parábola, né? Aquelas prudentes, elas estavam com o seu azeite em reserva. Elas estavam também no mesmo patamar, porém, de vez em quando ela abria os olhos, elas não estavam adormecidas, elas estavam cochilando. Mas elas estavam com o seu azeite. Enquanto as nécias, que aconteceu, elas se embalaram no sono. E muitas vezes, o que nós fazemos? Deixamos levar. Tá bom, tá tudo bem. E a gente deixa se levar. Sem o azeite do Espírito não há luz na alma. Pois sem o Espírito Santo não há fé, não há amor e nem vida espiritual. Não sou eu que estou dizendo. Aqui. É o despertar para nós. Muitas vezes a gente vai conversar com o irmão, não que a gente seja melhor que ele, mas a palavra diz, né? Aquele que se sentir mais forte procura o quê? Ajudar seu irmão. E quando vai procurar ajudar, o que acontece? O irmão se aborrece. Eu estou em casa, mas eu estou buscando, eu estou orando, eu estou estudando, eu estou lendo, estou melhor do que muitos que estão na igreja. Está aqui. Podemos ter a Bíblia na mão, mas se não vivermos suas verdades, não estivermos cheios do Espírito Santo, nossa luz vai tremeluzir, vai ficar sem brilho, vai esmear-se. Este é o nosso gravíssimo perigo hoje. Estamos acostumados e confiantes, como bons laodiceanos, a dizer: de nada tenho falta, vou à igreja aos sábados, embora chegue quase sempre atrasado. Dou algumas ofertas, algum dízimo e no demais acompanho a tradição da igreja. Estou no grupo, estou vendo tudo que está acontecendo, embora goste de também andar segundo os padrões do mundo. Aí eu lembrei agora de uma determinada igreja que eu não posso falar, né? Que na época do Covid, né, foi transmitido, né, as mensagens, todo o programa da igreja. O Covid foi embora, mas os irmãos estão todos congregando, alguns, né, congregando, outros não. E aí continuaram transmitindo ao vivo. E aí quando ligou para o irmão, eu sentiu sua foto, rapaz, eu estou participando de tudo, estou vendo tudo. Estou em casa, mas estou vendo tudo. Não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, mas até reunião e tal, estou aqui. Aí foi preciso cortar. Porque os irmãos estavam mal acostumados, não queriam mais a igreja. Né? Então, vamos despertar, irmãos. Satanás, ele tem seus meios para que ele possa embalar a igreja, ó, deixa a igreja adormecida. Para cada um, ele tem um método. Né? Sem o azeite do Espírito não há luz, pois sem o Espírito não há fé.
E esse Espírito a gente só vamos ser ungidos pelo Senhor Espírito Santo através do estudo da palavra e através da oração. Se nós negligenciarmos nem estudo, nem oração, não vamos conseguir. Nós vamos ser embalados e quando o noivo chegar, nós vamos fazer que nem aquelas nécias. Aí nós vamos querer um azeite daquelas prudentes. Não vamos ter. Não vamos ter. Que dizer de um tal crente? E vamos ser sinceros, hoje grande parte da congregação é convicta da verdade, crê na volta de Jesus, mas não quer compromisso espiritual. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras, todas ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente esperam a sua aparição. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. Não adianta todo mundo aqui saber que Jesus vai voltar, saber de tudo dos acontecimentos que virão, mas se não tiver preenchido com o Espírito Santo, não vai adiantar, não vai valer de nada. Sem o Espírito Santo de Deus, nada vale. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode edificar a alma, nem santificar o coração. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra em nossa vida. E nós precisamos dele. Sem ele, não somos nada. Sem ele, a gente vai defender o pecado. Não, eu faço isso, mas aqui não tem nada a ver. O que está acontecendo hoje? Muitas igrejas, infelizmente, estão deixando que o mundo, ele penetre, que ele faça parte. Né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Observe isso aqui. Como prova de nossa situação espiritual, fiz uma pesquisa numa igreja com mais de 500 membros e o resultado foi desanimador. Essa pesquisa constava de pergunta cuja resposta deveria ser espontânea, sem envolver nome de qualquer compromisso. Veja bem, os resultados foram os seguintes: 62% de 500 consideram-se cristão, médio ou morno. 21 consideram-se fiéis. 17 consideram-se fracos. Dos que consideram fiéis, 27 não estudam a Bíblia diariamente. Desses fiéis, 32 não estudam a lição diariamente. E 21 não guardam o sábado fielmente. Desses fiéis, agora imagina os que são mornos. Resultado: só cerca de 12,12% se declaram fiéis. A maioria, 62%, se declara médio ou morno. Agora vamos lá. Perfil dos que se declaram médio: 40% não estuda a Bíblia, 45% não estuda a lição e 40% não guarda o sábado, realmente. Eles estão com um pé lá e outro cá. O diagnóstico denota sintomas espirituais graves. Corremos o grave perigo de termos uma religião formal. Só a capa. Como diz Gustavo, só a capa do Batman. Só a capa. Aparentemente, se seguirmos hábitos tradicionais e sermos enquadrados como virgens imprudentes nessa tola, a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita, tem consideração pela verdade. Advogam, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Meu querido, minha querida irmã, a vida ou a morte, a salvação ou a perdição depende de como vivemos nessa religião hoje. A nossa vida ou a nossa morte me perdi aqui, desculpa aí. Depende de como vivemos nossa religião hoje. E a nossa religião hoje, a nossa fé, a nossa vida não depende do parceiro ou da parceira. É uma vida individual. Nós temos que botar isso na nossa mente. Nós temos nossa família, nós temos que buscar, orar, ajudar, buscar. Mas a nossa vida espiritual depende de nós. Se eu não busco, se eu não oro, se eu não jejum, se eu não me esforço, eu não vou conseguir.
significa o caráter espiritual, formado pelo Espírito Santo dentro de nós. Todavia, o caráter não é transferível. Horácio não pode transferir o caráter dele para o filho. Mocinha não pode transferir o caráter dela, a fé dela, para a filha. É individual. Cada um de nós precisamos colocar isso na nossa mente. A gente precisa buscar. O irmão Ivan está aqui, a irmã Tânia não está. É individual. Ele escolheu estar. Ela escolheu não estar. E é individual. Agora, o que cada um precisa fazer? Orar. Orar. A gente não pode cruzar os braços. Está faltando irmão aqui. Está faltando pessoas. A gente quer pessoas para preencher isso aqui. É para se aparecer? Não. É para ajudar a salvar mais? Para ajudar a salvar mais? Mais um, gente. Mais um. Ajudar a salvar mais um. Enquanto isso, o Espírito Santo vai ajudar também a salvar nossos filhos que estão lá, nossos netos que estão lá. Sabe Deus onde? A gente ora para que o Espírito Santo possa alcançar o coração dos nossos filhos. E Ele vai usar quem? Vai usar pessoas. Mas eu não quero me disponibilizar para ajudar ninguém aqui. E aí? Que egoísmo é esse? Eu só quero para mim? Então a gente precisa pensar nisso. A gente quer salvar, a gente quer ajudar. A gente precisa disponibilizar a nossa vida também. O caráter é formado ao longo de nossa vida. O Espírito Santo vai forjando o nosso caráter espiritual com bons hábitos de oração fervorosa e leitura. Então, eu vou encerrar por aqui. Ó, irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso conhecimento e buscar colocar em prática. Veja bem, anos atrás, um navio estava chegando ao porto de São Francisco, na Califórnia. Após ter passado por dificuldade no mar, enfrentando tempestade e neblina densa, quando já estava para entrar no porto, bateu no rochedo e foi a pique. Uma senhora que aguardava ansiosa a chegada do marido, quando soube da trágica notícia, exclamou o seguinte: tão perto do lar e perdido. Tão perto do lar e perdido. O navio já faltava pouco para entrar no porto, mas ela disse: tão perto do lar e perdido. Agora é o tempo de armazenar a reserva do Espírito Santo em nossa alma. Se nós não reservarmos agora o Espírito Santo em nossa alma, nós vamos fazer que nem as nécias. Nós vamos adormecer. E quando formos despertados, o nosso azeite, está acabando. E quando formos lá pedir as prudentes, nós vamos ouvir o que elas falaram. Eu não posso dar, senão vai me faltar. E cada uma delas que estava com o seu azeite foi ao encontro do noivo. Enquanto as outras foram comprar e já era tarde. Se eu deixar para mim preparar mais perto do que Jesus já está, eu não vou conseguir. O tempo é hoje. E não vamos fazer como aquela senhora disse: tão perto do lar e estava perdido. O navio faltava pouco para ancorar no porto, mas ele bateu no rochedo e foi a pique. E aquelas pessoas morreram tão perto do lar e se perderam. Oxalá, irmãos, que nós possamos, a começar por mim mesma, a nos preparar. Eu preciso me preparar. Eu preciso encher minha lamparina de azeite. E isso é para cada um de nós. Que o Senhor Espírito Santo possa preencher a nossa vida, o nosso coração. E que possamos deixar que Ele venha preencher. Porque Ele quer preencher. Mas depende de mim. Se eu não tirar tempo para buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, eu não vou conseguir. Se eu deixar somente para quarta, domingo e sábado, eu não vou conseguir. Se eu pegar só a Bíblia para ler na hora de estudar a lição, só também eu não vou conseguir. Eu tenho que tirar tempo. Assim como a gente sente vontade, desejo de estar na frente de uma TV, de descansar, de tirar tempo para a gente precisa sentir também essa fome, essa sede do Espírito Santo. E aqui tem uma oração que eu acho muito linda. Pai querido, que nos céus habitas, desperta-nos para compreendermos
que a hora está avançada e ainda estamos dormindo. Acende em nós a chama do Divino Espírito Santo e que essa luz não se apague em nosso coração e que nos mantenha desperto até que Jesus volte, pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Amém. Que essa oração faça parte da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar e que possamos estar clamando, sentindo o desejo de estar clamando pelo poder do Espírito Santo. Uma semana de oração está começando amanhã, estará começando amanhã. Isso aí depende de cada um. Aqueles que sentiram o desejo de estar na presença de Deus, de querer ser preenchido, ele vai estar aqui. E hoje à tarde vai estar na rua, convidando, cada um convidando os seus para estarem aqui. Mas já imaginou? A gente vai lá convidar e amanhã eles estarem aqui e perguntar: cadê Jane? Poxa, ela me convidou e nem ela veio. Pensa aí, né? Então que o Senhor possa nos usar e que possamos sentir o desejo de todas as noites estarem aqui para ouvir a palavra que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém? Amém. Amém.